Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Sarau, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer aqui a leitura de alguns poemas e fazer as reflexões. E convido você para colocar a sua questão aí, o que você está acompanhando, o que você está entendendo e a sua opinião compartilhar conosco, tá ok? Hoje nós vamos ler alguns poemas desse livro aqui, ó, Sarau, da editora Courier, que é um selo da editora Literis. Ele é uma coletânea de poemas, né? Foi publicado em 2023. Tem um novo que foi publicado esse ano, 2024. Esse aqui de 2023 nós vamos ler alguns poemas e vamos refletir sobre eles. O primeiro poema que a gente vai ler se chama Querer. A autora se chama Tereza Maria Dourado. E ela escreve para a gente assim: eu quero ter a independência do nascer do sol, que nasce sem perguntar a hora. Eu quero ter a alegria dos pássaros, que cantam sem se preocuparem de serem ouvidos ou não. Eu quero ter o perfume das rosas, que exalam sua fragrância sem se importarem de alguém sentir ou não. Eu quero amar muito, mesmo que esse amor não seja reconhecido. Eu quero ser feliz, mesmo sabendo que serão apenas momentos de felicidade. E assim eu quero querer. A gente pode fazer algumas análises aqui desse texto pequeno, né, da Tereza, mas ao mesmo tempo tão grande de informação e de reflexões aqui que pode acrescentar para a nossa alma, né? Primeiro ela diz assim: eu quero ter a independência do nascer do sol. Então, se ela diz a independência do sol, na verdade o sol ele é o astro-rei, né? Aquele astro que rege todos os outros astros aqui no nosso sistema solar. Então, sobre esse ponto de olhar, sob esse ponto de vista, ele é independente, né? Ele é quem rege todos os outros. Na verdade, os planetas é que são dependentes dele. A vida nos planetas é que é dependente do Sol. Mas no macrocosmo existem outros sóis, né? Então, se a gente parar para pensar, existem uma infinidade de sóis, de turbilhões que circulam no espaço, né? Existem muitas, infinitas também, galáxias, né? Então, se a gente parar para pensar, o nosso Sol ele é pequenino, mas ele gira em torno também de outros astros maiores do que ele. Assim como a nossa própria galáxia vai girar em torno de outros pontos mais fortes em termos de energia, que tem a capacidade de atrair a nossa galáxia. Então, o universo está em movimento, né? E assim existe sempre um centro que atrai e que organiza e que comanda os outros astros menores. Mas ela aqui usa de forma muito sábia o termo nascer do sol, porque ela não se refere aqui especificamente ao sol, mas ao nascer do sol, que é inevitável mesmo que o sol nasça no dia seguinte, né? Para nós que vivemos aqui na Terra, a Terra tem uma duração de 24 horas, né? O dia. E quando termina o período da noite, vem aí novamente o período do dia e assim sucessivamente. Então, é inevitável que o Sol nasça novamente, trazendo novas oportunidades para a gente. Independente das circunstâncias em que a gente esteja vivendo, independente do que tenha ocorrido ou que venha a ocorrer,
o sol nascerá, novas oportunidades surgirão, e assim como após a chuva também sempre vem o sol novamente, vem a bonança. E aí ela pergunta assim, ela diz assim, continua, né? Eu quero ter a alegria dos pássaros, que cantam sem se preocuparem de serem ouvidos ou não. Olha como é interessante ela fazer essa reflexão, porque a gente tem hoje nas redes sociais, né? Na mídia social, são várias as redes, a gente se preocupa muito com os likes, né? Com as visualizações, a gente fica se preocupando quantas pessoas estão visualizando a minha imagem, a minha mensagem, quantas pessoas estão gostando, dando like, né? E isso acaba virando uma forma de reconhecimento do nosso trabalho, do nosso vídeo, do que a gente produziu, da nossa imagem, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma forma de aprovação, né? A gente fica dependente dessa aprovação dos outros. E como é que está o nosso emocional em relação a isso? Será que eu fico abalado, mexido emocionalmente porque tive pouco like ou poucas visualizações? Será que o meu conteúdo ele está sofrendo a influência dessas visualizações, dessa dependência de ser bem visto, aplaudido? Aqui ela traz a reflexão do pássaro, que ele canta mesmo sem os outros ouvirem. Ele não se importa se os outros estão ouvindo, contemplando, admirando a sua canção ou não. Ele canta simplesmente pelo fato de louvar a natureza, louvar a Deus através do seu canto. Ele tem o prazer de cantar. Então, que a gente possa poder viver um dia após o outro, que as situações que a gente passa, que a gente vive, que a gente experimenta, seja na nossa profissão, né, seja no nosso lazer também, que a gente possa produzir, praticar, vivenciar cada instante, aproveitando cada momento de prazer, não pela necessidade de ser legitimado ou confirmado, ou de ser contemplado pelos outros, que não haja em nós essa necessidade que nos escraviza as redes sociais, né? Que a gente fica dependente de ter ali o aplauso, o reconhecimento das outras pessoas. Se esse reconhecimento vier, que ele seja bem-vindo, mas que mesmo que sejam poucas visualizações ou que sejam poucos likes, que nosso conteúdo seja sempre um conteúdo que seja no sentido edificante, né? No sentido de contribuir para o bem da coletividade, para o nosso próprio bem-estar também. Assim como o pássaro canta pelo prazer de cantar, ou como a rosa, ela exala o seu perfume independente dos outros sentirem ou não, valorizarem ou não. Eu quero amar muito, diz a Teresa Maria, mesmo que esse amor não seja reconhecido. Então, que o amor que ela fala, que ela se refere aqui, é aquele amor incondicional, né? O amor de Jesus, que ele ama incondicionalmente, independente de ser romano, independente de ser samaritano, independente de ser judeu, não importa a fé, a religião, não importa a cor, a raça, né? O amor ele é incondicional. Então, esse amor que ela nos convida aqui a sentir é amar muito sem precisar que haja um reconhecimento desse amor. É como esse louvor do pássaro que louva a natureza, louva a Deus através do seu canto, independente dos humanos ou dos outros animais o perceberem ou não. Ele está apenas amando da forma dele. E aí ela termina assim: eu quero ser feliz. Sim, mesmo sabendo que serão apenas momentos de felicidade. Por que é interessante isso? Porque Jesus ensinou que a felicidade ela não é desse mundo, mas no sentido de que a felicidade plena, como
nós almejamos, ela não pode existir ainda nesse mundo, porque é um mundo de provas, um mundo de expiações, um mundo onde a gente ainda tem sofrimentos, né? Então, se enquanto há o sofrimento de um irmão na rua ou em qualquer parte, não haverá a possibilidade da gente sentir a felicidade plena. Então, na verdade, mesmo que a gente viva momentos de felicidade, eles são momentos apenas, né? Então, mesmo sabendo que serão apenas momentos, a gente tem que aproveitar esses momentos, esses instantes que são possíveis, são permitidos que sintamos. Então, ainda que sejam momentos de felicidade, que a gente viva esses momentos, aproveite esses momentos com intensidade, com responsabilidade e com aprendizado sempre, né? E a última frase do poema dela é: e assim eu quero querer. Ou seja, a gente precisa querer querer. Quer dizer, não basta você desejar alguma coisa, é preciso impregnar esforços, é preciso que a gente se empenhe mesmo para que aquele objetivo venha a ser alcançado. Não basta eu querer muito uma coisa, é preciso fazer a minha parte, empregar os esforços necessários para que se concretize aquele objetivo. Agora o poema da Maria Helena Seda. Ela escreveu o poema chamado O Envelhecer. Não tenha raiva das suas rugas, que muito lhe marcou, são histórias da vida. Quem é que em nós ficou, são rugas de alegria, outras de solidão, que ficarão para sempre dentro do coração. Ninguém pode fugir delas, das rugas, né? Fazem parte da natureza, que anos atrás nos faz lembrar da mocidade, da beleza. Todas têm um porquê de existir em nós. A prova de tudo são os netos, nos chamando de vovô e de vovó. Devemos sim agradecer a Papai do Céu a oportunidade e olhar para o espelho e dizer: são rugas de felicidade. Tudo nessa vida passa. Vamos viver o agora e deixar para trás o desânimo. Mandar a tristeza embora. Adoro as minhas rugas, ela diz. Fazem parte do meu caminhar. E com elas me alegro, volto no tempo a lembrar. Não tenha vergonha delas, elas são lindas. Elas, no caso, as rugas a que ela se refere, né? As rugas, então, são lindas e marcantes. São marcas que não esqueço delas um só instante. Aqui a Maria Helena ela está fazendo um reconhecimento das nossas rugas, que são as marcas que a natureza ela impregna em nós com o passar do tempo, né? E que a gente não deve ver isso como algo negativo. Pelo contrário, a gente tem que ver a beleza que existe nas marcas que o tempo deixa em nós. Isso se a gente tiver esse olhar otimista para olhar para as dificuldades e que elas deixaram registros em nós, mas esses registros foram ensinamentos, né? Foram aprendizados que nos impulsionam para que hoje nós sejamos pessoas melhores do que éramos antes. Então, muitas pessoas fazem procedimentos, né, estéticos para tirar as rugas, tirar alguma deficiência física, da aparência, né? A gente aqui jamais faria uma crítica negativa. Pelo contrário, é muito importante que a gente cuide da nossa aparência, que a gente cuide do nosso corpo, para que a gente esteja com a nossa autoestima também valorizada, a gente se sinta valorizado, né? A gente pode também estar bem fisicamente
porque o nosso emocional também se relaciona com a nossa aparência, né? E a nossa aparência se relaciona com o nosso emocional. E é importante porque quando a gente está se cuidando para nós, a gente também está se cuidando para o nosso próximo, aquelas pessoas que nos cercam, né? O nosso cônjuge, a esposa, ou a mulher tem o seu marido e vice-versa. Um tem que se cuidar para o outro, né? Deixar a sua aparência melhor sempre, para que a gente também presenteie o nosso cônjuge com a nossa beleza, né? Mas o que a Maria Helena nos convida aqui é não termos raiva das nossas rugas, não termos vergonha das marcas, das cicatrizes que o tempo nos fez registrar no corpo físico, mas que, na verdade, embelezou mais a nossa alma de conhecimento e aprendizados. Agora, outro poema é do Arthur Laiso. Arthur Laiso, ele diz assim: não vou reclamar. Hoje não vou reclamar, nem do sol, nem do frio, nem da chuva e nem do calor. Não vou reclamar do trânsito, do engarrafamento, da falta de estacionamento, do excesso de veículos em ruas que não comportam tanta loucura. Hoje não vou reclamar do rapaz que pede esmolas no sinal, que não tem condições de arrumar emprego, porque não há emprego. Hoje não vou reclamar que a política só complica e nada se explica, e o povo continua mal. Hoje não vou reclamar da fome, não vou falar que na cidade 50.000 pessoas ou mais não comem. Hoje não vou reclamar que a vida sobrevive, que a maioria não vive, que muitos não têm casa, que muitos andam nus, que muitos não têm forças para sair dos caixões, que muitos não têm caixões, ou túmulos, ou crenças, ou nada. Hoje não vou reclamar que o mundo está uma loucura, que as pessoas estão muito loucas, que o clima está muito louco, que o louco talvez eu esteja. Hoje não vou reclamar que faltam escolas, faltam creches, faltam professores, educadores, mestres, profissionais que saibam ensinar, que saibam mostrar o caminho. Hoje não vou reclamar dos atrasos, dos adiamentos, das cobranças e das dívidas. Dívidas não pagas porque não se tem como pagar, não dá para pagar, suicídios financeiros. Hoje não vou reclamar das pessoas que não me querem bem, das que me querem bem, das que me odeiam ou das que me amam. Hoje não vou reclamar do sexo, do amor, do beijo bem dado ou daquele só sonhado. Hoje não vou reclamar. Não vou reclamar do que sou, do que queria ser, do que deixei de querer ser e ter, e tem hora que incomoda. Hoje não vou reclamar, mas vai ser difícil ficar calado. Aqui o Arthur ele faz uma brincadeira, né? Ele diz que não vai reclamar, mas na verdade ele acaba reclamando de todas essas questões que todo mundo quer reclamar mesmo. A gente precisa falar na busca, na tentativa de que haja alguma mudança, né? Mas que a mudança está aí justamente no professor, na escola, na educação, né? Na família, as pessoas se organizando, se juntando para conversar, para dialogar, para produzir conhecimento, né? Produzir arte, para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos e que possa, de alguma forma, haver uma mudança, né? Mas aí o Arthur faz uma brincadeira, o título do poema dele
não vou reclamar, mas é exatamente o que ele faz durante todo o poema. Ele reclama de várias coisas, né? Mas coisas todas muito importantes e pertinentes, necessárias que a gente faça aqui um protesto realmente vale a pena ler esse poema do Arthur Lysne. Vamos dar continuidade aqui ao poema A Rua Sem Saída, do Alexandre Soares de Lima. Ele diz assim: entrei numa rua sem saída, e lá encontrei o que ainda eu não tinha vivido. Um aperto no coração e uma vontade de amar. A prisão desejando a liberdade e não colocar um ponto final nas frases de amor e felicidade. Também elas não merecem reticências, pois no amor nada deve ficar por dizer. Encontrei o amor numa rua sem saída. Lá a minha alma encontrou passagem para a vida. Então aqui o Alexandre Soares de Lima, ele faz uma brincadeira também, né? Porque quando a gente tem aqui o título Rua Sem Saída, a gente tem uma impressão que não é tão positiva, né? A gente pensa em algo negativo, que ele entrou numa rua sem saída, mas foi exatamente o fato dele entrar nessa rua sem saída que ele encontrou ali uma experiência nova, algo que ele nunca tinha vivido. E ele sente um aperto no coração, mas é no sentido positivo, uma vontade enorme de amar. Seria bom, né, se a gente conseguisse encontrar numa rua sem saída esse sentimento, né, de amar. E ele diz que nessa rua foi um momento de percepção dele, nessa rua sem saída pode ser um obstáculo, uma doença, uma enfermidade que ele tenha passado, que ele não via saída, né? E, na verdade, é nesse momento da vida que ele para fazer as reflexões sobre a sua própria existência, sobre os caminhos que ele vem percorrendo. E é aqui que, nesse momento, ele sente um desejo ardente de amar, de estudar mais os ensinamentos, seja da sua religião, de qual for, né? E aí ele diz assim: a prisão desejando a liberdade e não colocar um ponto final nas frases de amor e felicidade. Também elas não merecem reticências, pois no amor nada deve ficar por dizer. Encontrei o amor numa rua sem saída. Lá a minha alma encontrou passagem para a vida. Então, a minha leitura desse poema seria, então, um caso que ele estava num lugar onde ele achava que não existia saída, mas foi exatamente nesse local de obstáculo que, para ele, não tinha uma saída, que ele conseguiu fazer a sua reflexão e ele encontrou aí a passagem para a vida realmente, ou passagem para a verdadeira vida, no sentido literal, né? Encontrando aí a passagem para a vida espiritual, ou no sentido simbólico, né? Onde nesse ponto sem saída ele refletiu e quando as coisas melhoraram, ele voltou para a vida verdadeira, a vida comum, com outro olhar, um ponto de vista diferenciado. Ele conseguiu refletir e encarar as situações sob um novo prisma, né? Agora, o poema de Mariana Assunção Halim Santos. Mariana é lá do Sergipe. Um abraço do pessoal do Sergipe, se alguém estiver assistindo. Vida serena. Vida serena, a vida de lutas, da construção de memórias, das lágrimas dos olhos, do suor pelo corpo, do trabalho no campo, da dor da perda.
da construção de uma história das angústias. A vida serena, seja sozinho ou acompanhado, é repleta de memórias, amores, de lutas e de glórias. Então aqui também parece contraditório, né? Como assim uma vida serena diante de tantas lutas, né? Uma vida cheia de lágrimas, de suor, uma vida cheia de dor, mas uma vida também cheia de angústias. Mas seja sozinho ou acompanhado, essa vida ela é cheia de memórias. Ela também coleciona amores, né? Lutas e glórias, ou seja, conquistas, né? Então, na verdade, se você passa por todas essas lutas, essas provas, essas dificuldades, angústias, mas tem um olhar sereno, uma maneira de encarar tudo isso de uma forma que você consegue buscar uma paz interior para se localizar bem, se organizar interiormente para poder atravessar esses obstáculos com serenidade, você conseguirá superar todas essas limitações, conseguirá transpor, né, esses obstáculos de uma maneira muito mais tranquila do que aquele que não se organiza, que se desorganiza diante dessas questões todas. Porque a angústia, os sofrimentos, a dor, realmente ela nos desestrutura, né? Então, muitas vezes é necessário que a gente busque uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicólogo, ou talvez de um psiquiatra também. Às vezes a medicação ela é necessária. Às vezes é importante a gente buscar ajuda espiritual. Então você observa o que você precisa, né, para se organizar. Às vezes você pode fazer uma conversa com alguém, um amigo, uma pessoa próxima, né? Às vezes você pode tirar um momento de concentração, de meditação, e você vai então fazer essa organização interior para que você consiga ter essa vida serena, mesmo diante de tantas lutas e tantas lágrimas, né, de tanta dor. É fundamental a gente fazer esse processo de serenidade, de buscar um modo de vida sereno, com menos estresse, menos ansiedade, para que a gente consiga não entrar em vibrações densas, né? Não entrar em depressão, não entrar no medo, na viciação do medo, principalmente nas redes sociais. A gente tem um, um, uma frequência muito baixa, né, de vídeos que circulam sobre catástrofes, sobre coisas ruins o tempo todo. Então a gente tem que focar em coisas positivas, buscar boas notícias, boas reflexões, buscar essa serenidade, porque a vida vai nos trazer essas angústias, esses sofrimentos, mas se a gente tiver um olhar otimista sobre elas, a gente verá que são lições que nos levarão para uma vida maior, uma vida espiritual, onde um dia nós olharemos para trás e veremos que valeu a pena todo o ensinamento, tudo que a gente passou. E aí então Lucas Mariano ele diz assim para a gente: como é lindo ver o dia amanhecer. Na escuridão ele mostra os seus raios. Não precisa de texto ou de algum ensaio. Por onde passa, todos param para perceber como é lindo ver o dia amanhecer. Quem contempla sente uma grande emoção e vai além das notas de uma canção. Sua beleza ninguém consegue descrever. Como é lindo ver o dia amanhecer. Estar frente a frente com aquele cenário faz a mente viajar além do imaginário. Não é teatro, mas sua missão é entreter. Como é lindo ver o dia amanhecer. Algo tão simples, mas ao mesmo tempo grandioso, criado pelas mãos de alguém tão glorioso. Sente-se aqui, pois o dia já vai nascer. Como é lindo ver o dia amanhecer.
E esse alguém grandioso, né, que criou o dia, que vai nascer e nasce sempre, né, como nós vimos lá, que o Sol tem a sua independência, o nascer do Sol, ele vem independente das circunstâncias e independente de não saber, independente das situações em que a gente se encontra, né? O dia sempre vai nascer. Da mesma forma, o Sol virá no dia seguinte, né? Agora o Rodrigo Ortiz Vinholo, ele traz para a gente a seguinte reflexão. Sucesso. O destino é feito de tanto engano, de tanto quase e confusão, que a gente mais entra pelo cano do que encontra solução. Será? No mundo de provas e expiações, onde a gente está mergulhado, a gente pode afirmar que sim, né? O destino é feito de tanto engano, de tanto quase, esse quase é entre aspas, né? De tanto quase e confusão que a gente mais entra pelo cano do que encontra solução. Quer dizer, é mais fácil a gente perceber que as coisas vão dar errado do que encontrar a solução, por conta do mundo em que a gente vive, né? Então a gente precisa ter o olhar otimista. Então esse olhar otimista, ele precisa ser treinado diariamente, para que com mais facilidade, com o passar do tempo, a gente consiga perceber mais oportunidades, consiga perceber com mais clareza as soluções, porque elas existem, né? Mas, apesar de tudo, continua o Rodrigo, nisso também está o truque. Raro é quem seja sortudo, por mais que admitir machuque. Geralmente, quem está na frente já tomou tanto na cabeça que o sucesso vem finalmente, por mais que todo mundo esqueça. E aqui está falando também um olhar otimista, né? Que aqueles que já tentaram tanto e sofreram tanto com os fracassos, eles já tomaram tanto na cabeça e mais persistiram, né? Houve ali a persistência. Então, por ter havido essa persistência, é que ele chega finalmente ao sucesso, porque ele já vai ter ali toda aquela experiência, aquela bagagem que ele vai alcançar, no caso, o sucesso, né? Então, o sucesso é para aqueles que não desistem. Não é só para aqueles que têm grandes oportunidades, mas são para aqueles que persistem e seguem em frente, porque vão adquirindo a experiência e, com o tempo, chegarão lá ao seu objetivo. Se nada está dando certo, levante, não desanime, fique de olho e esperto, não há tropeço que determine. Ou seja, não há um tropeço, um obstáculo que o impeça definitivamente de alcançar determinado objetivo. O que a gente tem que fazer é levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, né? E com o passar do tempo, a gente vai desenvolver esse olhar mais otimista para perceber com mais clareza as oportunidades e as soluções, certo? Agora, a Larissa Vargas diz assim para a gente: hoje acordei e recordei lembranças, memórias de meses e anos atrás. Sou uma pessoa diferente, mas ainda possuo o brilho de antes. Ler textos diários é ler uma mente do passado. Em cada letra escrita, transmiti o meu coração, transmite o meu coração. E todos os sentimentos não foram em vão. Fotos, elas dizem muito sem dizer nada. Contam crônicas da natureza ou de alguém. Um dia quero ler esse mesmo rascunho, que é esse poema que ela escreveu, e sentir o que sinto agora. Para entender o presente é preciso
relembrar o passado. Obrigada por me mostrar isso. Então, a Larissa aqui, ela está fazendo aqui para a gente uma reflexão, né? Como é importante a gente fazer recordações, a gente parar um instante para pensar no passado também, não viver do passado como um saudosista, né? Como aquele que acha que o futuro também não tem seu valor, não é isso. Mas a gente parar para pensar no sentido de se organizar mentalmente. Quando a gente para relembrar momentos da nossa infância, momentos em que a gente passou juntos com pessoas amadas, né? Alguns empregos que a gente já teve, quais foram as experiências que a gente passou dos empregos, o que a gente pôde tirar de produtivo, né? Em cada época da nossa vida, seja na infância, seja na adolescência, né? Quais foram os obstáculos que a gente teve, quais lições a gente tirou desses obstáculos, as pessoas que a gente conheceu, o que a gente pôde aprender com cada pessoa, os animais que tivemos, né? Se a gente consegue lembrar dos nomes desses animais, vamos lembrar das amizades, vamos lembrar das pessoas que passaram e ficaram pouco tempo em nossas vidas, mas a gente conseguir fazer esse exercício de rememorar, né? A gente parar para se reorganizar, voltar no tempo, a gente está ajudando o nosso organismo, a nossa mente a se organizar, porque a gente vai fazendo esse exercício de meditação, né, de concentração, de olhar para dentro de nós mesmos. E a gente consegue ali, aos poucos, desenhar a nossa história, a nossa trajetória. Por isso que ela está falando aqui a importância da foto. É importante, sim, você tirar uma foto, registrar um momento, né? Se puder filmar a formatura, seja a formatura dos seus filhos, a formatura sua mesma, para que você possa, depois de alguns anos, olhar para aquele momento e recordar aquele período, as suas emoções, elas vêm à tona naquele instante em que você revê essas imagens, revê aquela fotografia, relembra de uma pessoa que passou pela sua vida, mesmo que ela tenha passado pouco tempo, né? Mas ela faz parte da sua vida. E aí, então, assim, o artista também, a cada obra dele que ele faz, que ele compõe, que ele escreve, que ele pinta, que ele canta, toda vez que ele revisita essa obra, ele pode observar a evolução que ele teve, que ele vem realizando desde que ele fez aquela obra até o presente momento. E também o quanto ele já tinha desenvolvido naquela época, né? E o grau de conhecimento que ele tinha até então. Então, como é importante a gente fazer recordações, é muito importante. Agora, para a gente encerrar, a gente vai ler o poema do Valdir Gomes Magalhães. Ele diz assim: Caminhos. E quando sua estrada estiver mais estreita e os caminhos mais difíceis, olhe para o lado, pois não estarás só na sua caminhada. A gente nunca está só, né? Mesmo que às vezes a gente não tenha um familiar ou um amigo, uma pessoa querida, a gente tem Deus, a gente tem um anjo protetor, a gente tem anjos, espíritos amigos, espíritos superiores que cuidam de nós. Olhe para o lado, pois não estarás só na sua caminhada, diz aqui o Valdir. Estenda a tua mão para que possamos caminhar juntos. Então a gente precisa quebrar esse orgulho, né, de querer resolver tudo sozinho. A gente pode estender a mão e pedir a ajuda. Com certeza aparecerá uma pessoa, um anjo no caminho. Não se alcança um objetivo vagando na individualidade, assim como precisamos da luz do sol para clarear nosso dia. Temos a lua e as estrelas que deslumbram nossa noite. Ou seja,
não podemos viver isolados, de forma individual. Deus criou o homem para viver em sociedade, né? E a família é a primeira célula da sociedade. Temos que construir os laços, fortalecer os laços da família, para que a sociedade possa estar melhor organizada e estruturada emocionalmente futuramente, né? A família é a primeira célula, né, da sociedade. Então nós precisamos fortalecer esses laços da família para que a sociedade futuramente possa também estar fortalecida. E aí o Valdir continua: que o orgulho não seja o teu guia. Permita-me caminhar contigo, seja sob a luz do sol, seja sob a penumbra do perigo. Permita-me ser teu anjo, teu abrigo. Então, a gente pode olhar, às vezes, ao nosso redor, tem pessoas querendo ser um abrigo para a gente, ser um anjo protetor, um amigo, e a gente não percebe ou não dá a oportunidade por conta do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então, a gente precisa observar se a nossa vaidade está nos impedindo também de pedir ajuda, né? A gente precisa reconhecer quando a gente não está bem, que a gente precisa pedir ajuda também. Então, muitas pessoas, às vezes, estão em depressão e não conseguem fazer esse esforço de buscar ajuda, de pedir, de solicitar. É preciso, então, que a gente reconheça a nossa condição, a nossa situação, e que a gente precisa da ajuda profissional e precisa da ajuda espiritual e da ajuda emocional. Aí devemos buscar uma rede de apoio, seja na família, seja com os amigos, seja através do telefone 188, que é o CVV. O CVV é o Centro de Valorização à Vida, e eles fazem um trabalho muito bom, muito bonito em todo o Brasil, de apoio às pessoas que sentem depressão, tristezas, estão pensando até mesmo em suicídio, né? Ou então tem algo importante para compartilhar com alguém e naquele momento se sente só, solitário. E aí você pode ligar para 188 para compartilhar uma experiência, uma vivência. Lá vai ter pessoas voluntárias que trabalham também com anonimato, né? As mensagens, as conversas são todas confidenciais, e aí você pode então pedir ajuda, pode conversar, pode compartilhar uma experiência, uma vivência positiva que você quer compartilhar também com alguém e não tem nesse momento. Tá bom? E você, então, de qualquer parte do Brasil, pode ligar para o 188, telefone do CVV. Bom, hoje nós vamos encerrando então por aqui. Agradeço a todos que passaram pela live, quem vai assistir depois, que possamos fazer essas reflexões positivas sempre olhando pelo prisma positivo, né? Baseado nesses poemas que nós lemos hoje. E até então a próxima semana, no próximo sábado, às 8h30, para nós falarmos mais sobre poesia, sobre arte, sobre Deus e fazermos as nossas reflexões, as nossas lives com pensamentos positivos. Um abraço.